A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui de volta para fazer mais um programa Mensagem de Fé, que vai ao ar de segunda a sexta pela Rádio Adorai e também pelas mídias sociais, a qual eu faço parte, pela página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, e também pelo YouTube, Claudemir Ribeiro. Esse é o nosso YouTube e vai ao ar de segunda a sexta pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz aqui em Cuiabá, em Várzea Grande. E eu quero estar com você hoje falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus a todos quantos precisam ouvir essas verdades espirituais. E hoje eu vou estar falando sobre um tema relevante na nossa vida cristã, sobre o Espírito Santo, ou sentimento de acusação. E eu quero ministrar durante esse período que estiver aqui passando com você. Gostaria que você ficasse antenado, não saia daí, e nós vamos começar com uma oração, tá bom? Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor tem proporcionado para nós, aqui nesse estúdio de gravação, onde o Senhor tem dado a nós, Senhor, um tempo de oportunidade de expressarmos o Teu amor, de expressarmos a glória do Senhor, de expressarmos o quanto Tu és bom. Neste momento, Senhor, eu peço que os corações que estão me ouvindo, Senhor, eles sejam amolecidos e que as pessoas possam se inclinar para ouvir não a minha voz, mas a voz do Senhor. Eu sei que será um tempo muito bom, um tempo onde nós vamos passar aqui falando do Teu amor, falando das coisas espirituais concernente à nossa fé. E hoje, Senhor, eu quero entrar com ousadia no Santo dos Santos, declarando que Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre, se estende de geração a geração. Meu Deus, essas pessoas que estão me ouvindo no seu veículo, meu Deus, no seu trabalho, no ônibus ou na sua casa, que o Senhor possa dar a elas, Senhor, direção, que elas possam ouvir a minha voz, Senhor, e esta voz possa ecoar bem longe, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro desde já e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, você que está me ouvindo agora por esse canal, eu quero convidar você para você entrar lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que chama-se Claudemir Ribeiro. Nesse canal eu tenho muitas mensagens poderosas, mensagens de fé, que eu coloco ali diariamente para que as pessoas sejam edificadas, E eu gostaria que você entrasse lá, se inscrevesse, acionasse o sininho para receber as notificações todo dia que tiver mensagens novas. E também, se você gostar dessa mensagem que nós estamos ministrando aqui para você, você pode ouvir ela novamente. Ela está lá na playlist dos Paradigmas do Favor de Deus, lá na minha página. Então você pode ouvir de novo, você pode fazer o seu comentário, que é muito importante o comentário das pessoas, tá? Não sei se vocês sabem, mas toda vez que vocês comentam, o YouTube, ele entende que a mensagem está atingindo a sua finalidade, Quando você deixa o joinha, o YouTube ele encaminha essa mensagem para mais algumas pessoas. Então, por isso que eu sempre falo, deixa o seu joinha, que é o like, e também faça o seu comentário. Porque até quando você coloca o seu comentário, às vezes eu estou ministrando aqui, eu não estou ouvindo, a reverberação do som, às vezes está com muito eco, pouco eco, volume de mais ou de menos. E isso aí nos ajuda para nós estarmos fazendo os acertos para que quando for ao ar novamente, que vá ao ar e não tenha interferência nenhuma e seja algo glorioso, algo da parte de Deus. E outra coisa mais, eu te convido para você estar como um associado meu no YouTube, e toda vez que você ouvir a mensagem, você compartilhar com mais 10 pessoas do seu relacionamento, pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Amém? É ela chegando, é a gripe. Mas nós vamos continuar, e eu quero hoje falar sobre esse tema, que é um tema muito relevante na vida da igreja
na nossa vida, na vida cristã, que é o convencimento do Espírito Santo, né? Será que às vezes nós temos ouvido o Espírito Santo falar conosco? Ou será que nós temos tido um sentimento de acusação? Sabe, amados, o sentimento de acusação está na origem de todos os nossos problemas espirituais. Não sei se você sabe disso. O inimigo, ele, que é o diabo, né? Eu não gosto muito de falar do diabo, não. Tem gente que fala mais do diabo do que de Deus, né? Eu vou falar um pouquinho dele aqui para eu entrar falando do Espírito Santo, né? Então o inimigo, ele é chamado de acusador. Isso mesmo, ele é o nosso acusador. Todos os dias ele está nos acusando, é o acusador dos irmãos. Satanás significa acusador. Esse é o principal trabalho dele. O que ele faz? Ele aponta as nossas faltas constantemente. Todo dia, toda hora, o inimigo ele está apontando as nossas faltas. Quando nós fazemos algo certo, para o diabo não é o suficiente. Se fazemos algo bom, não é bom o suficiente. Se fazemos algo errado, ele nos lembra desse algo errado constantemente. É assim a ação do diabo nas nossas vidas, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, a palavra do Senhor diz que ele, o diabo, ele é aquele que nos acusa de dia e de noite. Isso mesmo. O seu alvo é trazer acusação na vida de cada um de nós que aceitamos Jesus, que somos crentes. E ainda assim, olha só, não é ser detectado. Na verdade, muitos crentes, né, confundem a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. Eu gaguejei aqui porque eu fui olhar para o outro lado, a gente acaba perdendo a atenção, né? Então, muitos irmãos, eles acham que a acusação do diabo é o convencimento do Espírito, mas não é. O diabo acusa, queridos. O diabo acusa a gente, tá? Eu creio que o maior alvo do diabo é nos acusar e mesmo assim não ser detectado nas nossas vidas, né? As pessoas sentem mal e presumem que o Espírito Santo está falando com elas, mas não é o Espírito Santo falando com elas, é o diabo acusando. Pensam, a ação desse maligno, ela é sempre muito sutil. Mas hoje eu quero mostrar para você, para a sua vida, a diferença entre a ação do Espírito Santo e assim desmascarar toda a obra do diabo na sua vida. Amém? Então eu quero começar falando aqui sobre o sentimento de acusação e condenação. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, ele é a porta de entrada para nossas vidas, né, a termos uma vida no Espírito. Agora não há mais separação entre Deus e nós, entre eu e você, ou entre nós e o nosso Deus. Não há mais nenhuma condenação em nossas vidas, sobre nós. E aí o capítulo anterior, que é o capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que ele estava lutando com a lei. Ele disse que a lei ela é algo santo, e o mandamento santo, justo e bom, mas nós é que somos carnais. E quanto mais tentamos cumprir a lei, mais o pecado se manifesta nas nossas vidas. Não há nada de errado com a lei, queridos. Mas quando a lei entra em contato com a carne, o resultado é pecado. Deus não deu a lei para que o homem fizesse o bem por meio dela. Tá? Ele não deu. A lei ela foi dada para justificar o homem. Deus deu a lei para que por ela o homem viesse, né, a ter o conhecimento do pecado. É o que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 20.
E o que acontece então quando você tem conhecimento do pecado? Quando você tem conhecimento do pecado, queridos, vem a condenação. Isso mesmo. É por isso que o diabo ele gosta muito de usar a lei. Por quê? Pois é por meio dela que o diabo ele nos condena constantemente. Ele usa a lei de Deus contra o povo de Deus. A lei, queridos, é a base de toda acusação do diabo. No dia em que Adão pecou, ele primeiro sentiu vergonha e depois ele foi tomado de medo. Quando o Senhor vem para ter comunhão com Adão, o que Adão faz? Ele foge com medo. Ele diz ao Senhor: eu ouvi a tua voz no jardim, Senhor, e porque eu estava nu, eu tive medo, eu me escondi. Foi isso que Adão falou. E perguntou Deus: quem te fez saber que você estava nu? Em outras palavras, o Senhor perguntou: quem te disse que você estava nu? Foi essa a fala do Senhor, né? Sabe quem disse, queridos? Foi o diabo. Embora não seja declarado no texto que nós lemos, né? Fica evidente que o Senhor está se referindo ao diabo. Uma vez que Adão quebrou a lei de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o inimigo ele vem para lhe mostrar que ele agora era sujo, que ele agora era indigno, que ele agora era nu e não podia mais ter comunhão com Deus. Isso mesmo. No fim, queridos, Deus disse que o homem precisaria suar para conseguir o alimento. Mas antes disso, o homem ouviu a voz de Deus e se escondeu. Por quê? Porque o homem teve medo. Ele viu que estava nu. E Deus lhe perguntou: quem te disse que você estava nu? Esta, querida, é a diferença entre Deus e o diabo. Isso mesmo, existe uma diferença entre Deus e o diabo. A primeira coisa que aconteceu depois do pecado, na vida de Adão, foi a acusação e a condenação. O diabo acusou a Adão e condenou a Adão também. Isso mesmo. O diabo condenou e acusou Adão. Tudo, queridos, começa com a condenação. Escreve isso que eu estou falando. Tudo começa com a condenação. Uma vez que há condenação, vem na sua vida, sabe o quê? A vergonha, vem a culpa. Uma vez que existe a culpa, vai surgir no seu coração o medo. E o medo, sabe o que vai acontecer? O medo vai gerar estresse, que por sua vez vai gerar todo tipo de doença e também de depressão na vida da pessoa. Olha só o que a condenação ela causa na vida da pessoa. Olha, vem a vergonha, a culpa, depois da culpa vem o medo, do medo vem o estresse, do estresse a doença, a depressão. É gerado pelo diabo, pelo sentimento de condenação, porque o diabo ele condena, ele acusa e condena. Então, amados, a condenação ela é a raiz de onde se origina todos os nossos problemas emocionais, todos os nossos problemas físicos e todos os nossos problemas espirituais. Se subjugarmos a condenação, poderemos viver realmente como vencedores que reinam em vida. Muitos pensam que o problema aqui é o pecado, e o pecado realmente é um problema. Mas há algo mais profundo aqui, queridos, que o pecado. E qual é, pastor? Há algo mais profundo aqui. É a lei. O apóstolo Paulo, ele diz enfaticamente que a força do pecado é a lei. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Eu vou ler para os irmãos. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se a consequência da lei é sempre condenação, irmãos, sabe o que acontece? Isso significa que o sentimento de condenação e acusação é que dá força ao pecado. Nós poderíamos dizer, em outras palavras, que a força do pecado é a condenação. Isso mesmo. Então, sempre que ler sobre a lei do Novo Testamento, você deve pensar em condenação. A lei, ela traz o conhecimento do pecado e com o conhecimento a condenação.
Então, queridos, ser liberto da lei é ser livre de toda a condenação. Sempre que nós lermos sobre a lei no Novo Testamento, você deve pensar em condenação, isso mesmo, tá? A lei, ela traz o conhecimento do pecado, e com o conhecimento vem a condenação. Então, ser liberto do pecado, não, ser liberto da lei é ser livre de toda a condenação. Em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 9, o apóstolo Paulo chama a lei de ministério da condenação, em oposição ao evangelho que é chamado de ministério da justiça. Isso mesmo. Então, o ministério da condenação sempre produz morte, mas a justiça de Cristo traz vida. Isso que o apóstolo Paulo falou para nós. Então, quando alguém realmente tem a revelação que não está mais debaixo de condenação, essa pessoa, ela vence o pecado. Lá em João capítulo 8, o Senhor disse à mulher pega em adultério: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Foi isso que o Senhor falou para ela. Lá em João capítulo 8, versículo 11. Tá? Jesus falou assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, nem eu. Vai e não peques mais. Então a mulher só poderia cumprir, irmãos, a ordem de não pecar mais, porque ela tinha recebido o dom da não condenação. Isso mesmo. Porque quem se sente debaixo de condenação está condenado a repetir o pecado sempre na sua vida. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, a palavra do Senhor diz: estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo de condenação. E o apóstolo Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, ou seja, debaixo da condenação. E se o pecado não tem domínio, queridos, então a pobreza não vai ter domínio sobre nós. A doença não vai ter domínio sobre nós. A maldição não vai ter domínio sobre nós. E o diabo não terá mais domínio sobre nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje debaixo da graça de Deus, debaixo do favor imerecido de Deus. A lei, não estou falando aqui o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código Tributário. Não, estou falando da lei dos mandamentos lá da velha aliança. Tá, queridos? A lei significa receber o favor com a condição de nós obedecermos o mandamento. Como não obedecemos, sabe qual é o resultado? O resultado é sempre condenação. Mas hoje nós estamos debaixo do favor imerecido, da graça de Deus. Então alguns pensam que quando nós pregamos a não condenação, nós estamos fazendo-nos tolerantes ao pecado. É isso que falam. E a verdade, queridos, ela é exatamente o oposto disso. O motivo pelo qual não há condenação é porque os nossos pecados, eles foram todos, absolutamente todos punidos lá na cruz do Calvário. Mesmo aquele pecado mais sutil que ocorre nas nossas mentes, até aquele mais grotesco, todos foram colocados sobre o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Deus não ignorou nenhum dos pecados. O motivo de não termos condenação hoje, queridos, é justamente porque todos os pecados já foram condenados no corpo de outra pessoa. E eu quero dizer para você, queridos, que o mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Eu que sou da área jurídica, eu estudei muito sobre isso. Então ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime. Isso aí é o princípio do non bis in idem. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal também. Sabe, queridos? Então nós não podemos ser punidos. Se já foi punido uma vez, não pode ser punido de novo. E o diabo, o que ele faz? Ele quer trazer acusação e condenação para nós ficarmos com peso na consciência. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós vemos que esse texto não está baseado na misericórdia de Deus, mas ele está baseado sim na justiça de Deus. Se o pecado já foi condenado, então o nosso Deus,
ele é justo em nos declarar inocentes. E o diabo não tem nenhum direito de nos condenar, nenhum, absolutamente nenhum. Eu sei que nós ainda pecamos, tá? Mas a resposta a toda acusação e condenação, sabe qual é? A resposta é o sangue de Jesus. Então a alma que pecar, a Bíblia fala, esta morrerá. Este é o veredicto da lei, mas o Senhor Jesus já sofreu a punição da morte por nós, por causa dos nossos pecados. Tá? Você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira em Cuiabá, Mato Grosso. Eu estou fazendo aqui o programa Mensagem de Fé. Eu gostaria que você entrasse no meu canal do YouTube e se inscrevesse nele, você que ainda não é inscrito no meu canal, e ao se inscrever, acione o sino. Diariamente nós colocamos ali mensagens de fé, e esta mensagem que eu estou ministrando aqui agora, ela vai estar ali, né, em uma das nossas playlists chamado O Paradigma do Favor de Deus. Você quer ouvir essa mensagem completa, ouvir ela novamente, você pode estar entrando lá no nosso canal e estar ouvindo esta mensagem poderosa, tá bom? Então eu quero continuar falando aqui sobre o convencimento do espírito ou sentimento de acusação. Eu primeiro falei sobre o sentimento de acusação. Que a acusação, ela não vem do Espírito Santo, ela vem do diabo. Agora eu quero falar sobre uma sensação constante de incapacidade. Isso mesmo. Uma vez que alguém aceita as acusações do diabo, durante todo o tempo ela sentirá que está errado. Algo está errado na vida dela. Quando ela se ajoelha para orar, ela pensa que está errado e que Deus não ouvirá as suas orações. Se é convidado a falar na reunião, num culto, ou na reunião de célula, na reunião de oração, ela se recusa. Por quê? Porque ela pensa que não está qualificada para estar ali levando uma palavra, dando um testemunho. Nem ouse pensar em liderar porque se sente muito incapaz. Durante todo o tempo, essa pessoa, ela pondera quão indigna ela é. E é verdade, nós somos indignos. Não existe um digno na face da terra, a não ser Jesus. Ele é digno. E porque nós estamos nele, nós somos aceitos diante de Deus. Eu gosto muito dessa mensagem, a mensagem da graça. Né? Ela é uma mensagem muito leve, uma mensagem muito sadia. Né? É as verdades do Evangelho. Quando nós pregamos a verdade do Evangelho, não traz confusão, não traz peso para ninguém, não traz mentira. Viu? Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para você. Você está achando que eu sou melhor do que você? Eu não sou melhor do que você. Absolutamente não. A única diferença que tem, às vezes, em alguns de nós é que alguns têm a revelação do que Jesus fez por nós e anda debaixo dessa revelação, e outros ainda continuam vivendo debaixo do peso da condenação, né? E aí não consegue ter uma vida plena diante de Deus, tá? Então Jesus, ele é o único que é digno. Então muitas pessoas, elas vivem achando-se que elas são indignas, e é verdade, são indignos mesmo. Vive consumido pelo sentimento de incapacidade. Não existe, queridos, nem em nenhum momento em que essa pessoa, ela não se lembre de sua indignidade. Eu conheço tanta gente assim, irmãos, tanta gente. Só para os irmãos terem uma ideia, nós estamos em tempo de fazer célula online, e de vez em quando, eu estou lá fazendo a célula, e eu falo para algum irmão, você vai orar no final pelos pedidos de oração. Tem irmão que antes de acabar desliga, sai ali do online para não fazer a oração porque se acha indigno. Mas, queridos, o que é oração? A oração é você falar para Deus. Digamos que você está com dor de dente agora, né? E aí eu falo para o outro irmão que acabou de entrar: irmão, faz o seguinte, faz uma oração aí pelo Joaquim, que está com dor de dente. Eu orar? É você orar. O que é orar? Falar com Deus. Conta para Deus. Eu não sei orar. Você sabe conversar? Sabe? Então, você vai falar para Deus. Tudo que você falar para Deus, você vai falar em nome de Jesus. É só isso. Então, você vai falar: Deus, em nome de Jesus, tá o Joaquim aqui com dor de dente. O dente dele está furado. E dente furado não tem como não ter dor de dente mesmo. Mas faz um favor, Deus. Tira essa dor dele agora. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te atender.
Porque não é você, é o que Jesus fez, você está nele. Então, muitas pessoas se sentem indignas. Ninguém que aceita acusação pode permanecer na posição de vencedor, queridos. Ninguém. Você deve rejeitar as acusações infundadas e também aquelas que possuem uma causa. Se você errou, olha só, você precisa apenas do sangue de Jesus. Quando nós erramos, nós não precisamos de um acusador, nós precisamos do sangue de Jesus para nos... Porque o sangue de Jesus, ele nos purificou de todos os pecados há mais de 2000 anos atrás. Nós nem nascido era, o Senhor purificou dos nossos pecados. E Ele vem purificando constantemente. Então, quando nós erramos, nós não precisamos de pessoas nos acusando. Não precisamos de diabo nos acusando. Quando nós erramos, nós precisamos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos. E é com base nessas verdades que nós vivemos, que nós pregamos, que nós ensinamos para as pessoas que caminham conosco. Sabe, queridos? Existem sempre pessoas que, dentro desse tema, convencimento do Espírito Santo ou sentimento de acusação, elas ficam procurando um culpado para o erro dela, né? Quem se sente debaixo de condenação, ela tenta diminuir a sua sensação procurando os culpados, né? A pessoa, ela reconhece que ela errou. Sim, reconhece. Mas isso nunca teria acontecido se não fosse fulano ou Beltrano que me levou a pecar. É sempre assim. Nós sempre queremos jogar para os outros o nosso erro. Mas eu não estou aqui para falar do teu erro. Estou aqui te mostrando que o Espírito Santo, ele está dentro de nós. O Espírito Santo, ele é Deus residente em nós. Digamos que você foi aquele irmão ou aquela irmã que foi num prostíbulo se prostituir lá. Você está achando que você chegou no prostíbulo e o Espírito Santo ficou lá na porta? Não, ele entrou com você. Ele não saiu de você porque você foi lá. Não. Aí vem aquela tristeza. O Espírito Santo, ele é uma pessoa como nós. Ele se entristece. É isso que acontece. Aí o que acontece? Você fica procurando culpado. Não, mas eu só fui lá porque minha mulher, é porque é o meu marido, entendeu? Você fiz por causa disso. Não justifica, querido. Não justifica. Nós sempre tentamos buscar um culpado para os nossos erros. Não é assim? É assim ou não é assim? Eu não sei se eu estou falando a coisa certa com você. Eu quero dizer, querido, que esse é o mal. Olha lá, quando Adão pecou, né? O que ele fez? Adão, ele culpou Deus pelo pecado. Pois ele diz, olha o que Adão teve a cara de pau para falar para Deus. A mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, para Adão, queridos, Deus mesmo era o culpado. Pois foi a ideia dele criar a mulher. Adão não pediu mulher, mas Deus foi lá e fez. E aí a mulher deu o fruto proibido lá da árvore da ciência do bem e do mal, e Adão comeu e foi e culpou a Deus. Muitas pessoas é assim, queridos. Nós somos assim. Eu quero dizer para você, queridos, que ainda tem jeito para nós. Viu? O Espírito Santo não foi tirado ainda. Tá? Às vezes nós vivemos também com aquele sentimento de esconder-se de Deus. Né? Quem vive debaixo da acusação sempre está se escondendo de Deus, para não ter de se envolver em nada na obra de Deus, em nada na igreja. Né? A maior causa de não termos mais líderes, mais pessoas servindo ao Senhor e na frente de ministérios, é porque existe sobre a vida dela um espírito de acusação. Isso mesmo. Esse espírito de acusação, ele vive constantemente sobre os irmãos. Aí quando o pastor chega, ou o discipulador, ou o líder fala assim, vou te levantar um líder de célula, ou vou te levantar um líder das irmãs, um líder de mocidade, eu vou te levantar na obra do Senhor. Não, pastor, não que eu ainda não estou preparado, querido do Senhor. Isso aí quer dizer que você está se escondendo de Deus. Quem esconde de Deus é quem tem sentimento de condenação e não o convencimento do Espírito. Porque o Espírito, o que ele faz? Ele te convence de que você precisa do sangue de Jesus e não de que você deve correr do Senhor. É isso mesmo. Uma pessoa que ela vive com sentimento
de condenação, ela tem sentimento de complacência. Olha que nome interessante, né? Complacência e passividade. Então, outra forma de aceitar aqui, queridos, a acusação, é essa atitude passiva, né, de aceitar condenação. Porque nós julgamos que nós merecemos essa acusação. É assim conosco. Todos nós somos assim, queridos. Nunca permita que o diabo diga que você mereça doença, que você mereça aquele problema, que você mereça isso ou aquilo, porque você realmente pecou. Não deixe o diabo fazer isso, queridos. Você pecou, mas olha só, mas Jesus sofreu a punição por esse pecado. O mesmo pecado, ele não pode ser punido duas vezes, querida ovelha. Se o Senhor Jesus já foi punido, nós não precisamos mais receber nenhuma condenação. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação, porque você foi declarado inocente, porque você foi declarado justo, você foi declarado sem culpa. Não foi por um qualquer, mas foi pelo próprio Deus, porque Jesus, ele levou sobre si a minha e a sua condenação. É isso mesmo. E muitos pensam, queridos, que o sofrimento de Jó durou toda a vida. Isso não é verdade. Os mestres da palavra, eles dizem que não foi mais do que 9 meses esse sofrimento que Jó sofreu. A Bíblia nunca diz que nós devemos considerar o sofrimento de Jó. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala para nós considerarmos o fim de Jó. Qual foi o fim de Jó? Lê lá Tiago capítulo 5, versículo 11. Alguns dizem que são como Jó. Então esteja certo, irmãos, de você ser abençoado como Jó foi no fim dos 9 meses. Tá? Porque Deus vai te abençoar. Deus vai derramar a glória dele, o favor dele sobre a sua vida. Tá? Ele vai trazer bênção dobrada sobre você, bênção financeira dobrada, libertação dobrada, alegria dobrada, ânimo dobrado sobre a sua vida. É isso mesmo. Lá no capítulo 3, Jó diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Lá no capítulo 3, versículo 25. Durante muito tempo, vou falar uma verdade para os irmãos, eu tive medo de sentir medo. Quanto mais eu tinha medo, mais medo eu sentia de ter medo. Porque me foi dito que quando sentimos medo, nós atraímos coisas ruins. E é verdade. Né? Mas a verdade, queridos, é que o medo, né, como já foi dito antes, ele possui uma raiz profunda. E qual é a raiz profunda, pastor Claudemir Ribeiro? A raiz profunda, queridos, é a condenação. No capítulo 1, nós vemos Jó oferecendo sacrifícios, mas por que ele os estava oferecendo? Ele temia que ele tivesse pecado. Olha só o que diz Jó capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então, queridos, a Bíblia fala que Jó fazia isso continuamente. Né? Então Jó vivia... Tem gente que vai abominar o que eu vou falar aqui agora. Mas Jó, ele vivia debaixo de acusação e de medo. Essa era a vida de Jó. Nós podemos dizer, queridos, que era o sentimento de condenação e a acusação que produzia o medo, que por sua vez gerou todo tipo de doença em Jó. Tudo isso, evidentemente, veio do maligno. Nós precisamos nos lembrar, queridos, de que Deus não é o nosso problema. Nunca foi. Deus nunca foi o seu problema. O diabo é o nosso problema. É ele que lança esses pensamentos, esses sentimentos de acusação. Nunca é Deus. Antes, queridos, é o acusador que está te importunando o tempo todo, está azucrinando o tempo todo para fazer com que você se ache que você não é um vencedor, como o Senhor fala que você é. Então, uma pessoa que vive debaixo de condenação, ela tem um sentimento, né, de autopunição. Isso mesmo, ela vive se autopunindo. Então, outra forma aqui de aceitarmos a condenação é punindo a nós mesmos. Isso mesmo, a autopunição, queridos, é um tipo de justiça própria.
É uma forma de tentar pagar pelos próprios pecados. Mas Cristo, queridos, ele já pagou por cada um deles em nosso lugar. Judas, ele puniu-se a si mesmo e nunca experimentou o perdão de Cristo na sua vida. Se tivesse procurado Jesus, eu acho que ele o teria visto na cruz pagando pelo seu pecado. Ele deveria, eu acredito, eu tenho certeza, na verdade, que se Judas não tivesse se suicidado antes da crucificação, ele teria o seu pecado perdoado. Só que ele foi lá e se enforcou para se redimir. Mas ninguém pode pagar a sua dívida diante de Deus, queridos. Ninguém. Ninguém pode se autopunir e achando que essa autopunição vai trazer um pagamento pelo seu pecado diante de Deus. Não. Outras pessoas que vivem debaixo do sentimento de condenação e não do convencimento do Espírito, ela aflora o sentimento de inferioridade. Não sei se você é uma dessas pessoas, né? Eventualmente, o que o diabo faz? Ele procura disfarçar a acusação com o sentimento de humildade cristã. E por isso, muitos vivem debaixo de acusação pensando que isso é alguma virtude. Mas humildade, irmãos, não é ficar o tempo todo olhando para si mesmo. Não é. Isso não é humildade. Pessoas que olham demais para si mesmo e se desqualificam, isso aí não tem nada a ver com humildade. Porque humildade é nós contemplarmos ao Senhor e nos apegarmos à sua palavra, e nos apegarmos às suas verdades. Então não creia, queridos, que nas acusações que o diabo traz nas suas vidas, essas acusações elas sejam maior do que o sangue de Jesus, tá? Creia no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder para apagar pecados. Quando nós pecamos, nós desonramos a Deus. Mas quando nós aceitamos acusações do diabo, nós desonramos o nosso Deus mais ainda. É vergonhoso pecar, queridos, mas não crer no sangue é mais vergonhoso ainda. O sangue precioso de Jesus, ela é a base da luta espiritual. Se não sabemos o valor do sangue, não podemos lutar, não podemos vencer se temos uma consciência cheia de culpa. E para vencer todos os argumentos do diabo, do inimigo contra nós, nós precisamos crer no sangue. Quem aceita as acusações de Satanás está negando o poder do sangue de Jesus na sua vida. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder de purificar todos os nossos pecados. Nós não vencemos por causa do nosso mérito. Não, jamais. E nem porque temos crescido ou tido experiências. Mas nós vencemos, queridos, por causa do sangue de Jesus. Uma vez que você aceita o sangue de Jesus, o poder de Satanás, ele está totalmente anulado. Isso mesmo. Uma pessoa que ela está debaixo de condenação, ela sempre está com esses sintomas que eu acabei de relatar para os amados irmãos. E eu vou relatar novamente, um a um, para que você não viva debaixo desse sentimento de condenação na sua vida. Então, toda vez que você está com um sentimento de condenação, de acusação, aflora na sua vida esses sentimentos que o diabo traz, e você acha que é o Espírito Santo que traz para a sua vida, uma sensação, o primeiro sentimento de quando nós estamos debaixo de condenação, e acusação do diabo é a sensação constante de incapacidade, O segundo sentimento, você sempre vive procurando um culpado para o seu problema, para o seu pecado. O terceiro sentimento é que você vive sempre se escondendo de Deus, assim como Adão se escondeu de Deus. Às vezes, quando você também está sob o sentimento de condenação, você tem você vive uma vida de passividade, de complacência,
se julgando que não é merecedor das bênçãos de Deus. E por fim, por fim não, ainda vem um sentimento de autopunição, e por fim vem um sentimento de inferioridade na vida da pessoa que está vivendo debaixo de condenação. Mas olha só, queridos, o que o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vem testemunhar sobre as nossas vidas, O Espírito Santo, ele é o selo de Deus em nós. Isso mesmo, você não sabe a respeito do Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo de Deus na sua vida. Selo significa segurança. O selo significa garantia. Quando você compra algum produto que tem ali um selo, as grandes empresas, elas buscam os selos de controle de qualidade, de garantia. E quando nós vemos aquele selo, nós vemos que aquele produto é bom, que ele tem qualidade. Mas o Espírito Santo também, ele, além do selo da segurança e garantia, ele também é uma testemunha. Isso mesmo, a testemunha é aquela que fala do que tem visto ou ouvido. Então a maioria de nós pensamos no Espírito Santo unicamente como o poder de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso, é também o poder de Deus. Então para esses irmãos, a comunhão com o Espírito Santo é apenas para poder pregar, para expulsar demônios e curar enfermos. Só que no entanto, queridos, o Senhor Jesus, ele disse que ele precisava ir para poder enviarmos o Espírito Santo, Pois o Espírito Santo, ele viria convencer, ele viria testificar e ele viria testemunhar. Jesus disse claramente que o Espírito Santo viria para convencer e não para condenar. Foi isso que Jesus falou. Se você sente condenação, então não é obra do Espírito Santo na sua vida. E ele veio para nos convencer do que, pastor? Já vou falar agora. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Foi para isso que o Espírito Santo veio em nossas vidas, E ele diz assim, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 7 ao 11, eu vou ler para os amados que estão me ouvindo agora. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando o Espírito Santo, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Então nós que já cremos no Senhor, só para você ter uma ideia, nós que já cremos no Senhor, nós já fomos convencidos do pecado. Da justiça porque vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, queridos, em primeiro lugar, o Espírito Santo convence a gente do pecado. Veja que aqui o texto fala em pecado no singular, indicando a nossa condição ou natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, dos nossos antecedentes. Então, quando nós ainda não somos convertidos, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Mas depois que nos convertemos, ele não fica nos incomodando e nos perturbando, mostrando os nossos pecados o tempo todo. Ele não fica fazendo isso. Ninguém consegue viver, não é verdade? É um inferno isso, queridos. Ficar vivendo com gente azucrinando do teu passado no teu ouvido. Apontando os seus pecados. Ninguém aguenta. É difícil desfrutar da vida ao lado de um crítico que nos importuna o tempo todo. É horrível. O Espírito Santo não é esse tipo de pessoa que Jesus deixou. Nós fugimos de amigos que nos censuram e que nos apontam constantemente, não é verdade? Eu sou assim, eu não gosto de ficar perto de gente que fica me acusando, me condenando o tempo todo. Não gosto. Na verdade, queridos, nem nós nos aproximamos de tais pessoas. Nós não gostamos. Mas aqueles que conseguem ver em nós virtudes que nem nós vemos, são os nossos melhores amigos. E até nos apaixonamos por pessoas assim. Nós somos atraídos por pessoas que acreditam em nós e veem em nós potencial. Não é verdade? Esses, queridos, esse aí é o testificar do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Depois
que nos convertemos, já não precisamos mais ser convencidos do pecado. Mas agora precisamos ser convencidos de que nós somos justos em Cristo. Isso mesmo. Tem muitas pessoas que não acham que são justas. E elas acham que a sua justiça é pelo seu bom comportamento. E não é. Eu tenho falado isso constantemente. Se você tem me ouvido nas minhas ministrações, que eu trago aqui para levar para a rádio, né, no programa Mensagem de Fé, e também naqueles vídeos curtos, eu sempre falo, a nossa justiça não somos nós, não é o nosso ato de bondade, mas é o que Jesus fez. Então o Espírito Santo, ele constantemente tem convencido a gente de que nós somos justos em Cristo Jesus, né? É isso mesmo, nós somos justos em Cristo Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo iria nos convencer da justiça. Por quê? Porque ele complementou, né, com a expressão, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Por que será? Né? Simplesmente porque enquanto ele estava com os discípulos, eles podiam ver a face amorosa do Senhor e seus olhos de aceitação. Né? Nós sabemos que o Senhor, ele não aprova o pecado. Deus não aprova o pecado. Mas quando seus discípulos falhavam, eles podiam ver nos olhos do Senhor o perdão e a aceitação dele. Hoje, queridos, quando nós falhamos, como nós podemos saber que ele ainda nos ama? Como será? É o Espírito Santo que nos convence da justiça. A justiça do Novo Testamento é a justiça de Cristo, queridos. Isso mesmo, tá? É a justiça de Cristo que nos foi dada por meio da fé, a fé que nós temos nele. Né? Precisamos ser convencidos dessa justiça frequentemente. Não vemos justiça em nós mesmos, não é verdade? Eu não vejo justiça em mim. Por isso que eu preciso do Espírito Santo, que o Espírito Santo testifique que eu sou justo por causa do que Cristo fez. Então faça isso na sua vida agora. Testifique, né? Busque aí o Espírito Santo para que ele testifique que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Declare isso na sua vida. Declare, né, no seu espírito que você é justiça de Deus. Por fim, queridos, o Senhor disse que iria convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Veja que é o diabo que já está julgado e condenado, tá? Não é nós que estamos condenados e julgados. O juízo é sobre o príncipe deste mundo e não sobre as nossas vidas. Então, amados, nós precisamos ser convencidos de que o diabo já está condenado e debaixo dos nossos pés. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, para testificar que somos filhos também, o Espírito Santo ele veio para testificar que nós somos filhos. Lá em Romanos 8, versículo 15 e 16, diz assim, porque não recebeste os espíritos de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Você é filho de Deus. A palavra adoção aqui seria melhor traduzida como filiação. Então, sabe o que acontece? Nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus. É o que diz lá, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, queridos, a adoção aqui não significa aquela adoção que as pessoas tomam filho dos outros, tá? Para ser como seus próprios filhos. Não é isso. E o que é esse espírito de adoção? É o próprio Espírito Santo testificando dentro de nós que nós somos filhos. Vamos imaginar que um homem muito rico resolveu pegar uma criança de rua e fazer dela seu filho. Ele alimenta aquela criança, veste essa criança de roupas boas, né? Treina nas melhores escolas, mas tem uma coisa que ele não pode fazer. Se o garoto tem um grande sentimento de inferioridade, ele não se sentirá confortável na grande mansão desse homem rico, né? Mas ele vai preferir ficar na rua. O homem rico não pode colocar o espírito de grandeza dentro do garoto. Mas Deus ele faz isso por nós. Ele colocou o espírito de filiação em nós. Por esse espírito nós clamamos hoje, Abba Pai.
Paizinho querido. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e não um filho qualquer, filho amado. E o inimigo, ele está constantemente tentando impedir o testificar do Espírito Santo em nossas vidas de que nós somos filhos. Por quê? Porque filhos reinam. Então você, como filho de Deus, você vai reinar. Servos não reinam, só os filhos que reinam. Ele quer nos manter debaixo de um espírito de escravidão para nós vivermos atemorizados. Mas o Espírito Santo está trazendo o convencimento de que você é filho de Deus, uma filha de Deus, um filho amado, não é um filho qualquer. E por fim, queridos, o Espírito Santo, ele vem para testemunhar que nós somos perdoados. Aleluia! Lá em Hebreus 10, capítulo 10, versículos 15 ao 17, diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, queridos, o Espírito Santo, ele nos dá testemunho de que fomos completamente perdoados. Aqui o testemunho é para nós e não em nós. Algumas pessoas ficam procurando sentir seus pecados perdoados, mas isso é um grande erro na sua vida. O Espírito Santo testemunha para nós e não em nós, que os nossos pecados, eles foram totalmente perdoados lá na cruz do Calvário. Então, os nossos pecados, eles foram todos cravados na cruz de Cristo. Por isso, queridos, hoje o Espírito Santo testemunha que ele não se lembra mais de nenhum dos nossos pecados. Então, quem está testemunhando sobre o poder do perdão da cruz não é o homem nem o anjo, mas é o próprio Espírito Santo dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Se queremos viver a vida plena, se queremos viver a vida abundante de Deus nas nossas vidas, né? Que o Senhor veio nos dar, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos vencer toda a acusação do diabo, todo o sentimento de acusação e de condenação que o diabo vem trazer sobre as nossas vidas. Mas para isso, evidentemente, queridos, nós não podemos confundir o que é a acusação do maligno com o convencimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, tá? O apóstolo Paulo, né, ele fala de uma diferença fundamental em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 10. Ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Mas, não que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, queridos, a obra do Espírito Santo, ela vai gerar em nós a vida de Deus. Mas a voz do diabo, quando ele estiver te acusando, vai gerar morte, uma morte que não é boa, né? Que o Espírito Santo, ele possa encher a sua vida, né, desse divino poder glorioso e de convencimento, e que você possa desfrutar dessas grandezas espirituais todos os dias da sua vida. Amém? Eu queria convidar você que não disse sim para Jesus ainda, para você fazer uma oração comigo, a oração de arrependimento. E olha assim comigo, feche seus olhos e fale assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida no teu altar. Eu sei que o Senhor Jesus foi aquele que se entregou por mim, lá na cruz do Calvário, e morreu por todos os meus pecados. E hoje eu entrego a minha vida no teu altar. Eu confesso que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo e eu possa desfrutar das coisas espirituais até o dia do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração comigo, querido, eu quero te convidar você para estar mandando aí para mim uma mensagem no meu WhatsApp, é 65999 695100. 65999 695100.
Eu quero estar conversando com você, te conhecendo, para que você possa também fazer parte da grande obra de Deus junto conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida. Daqui a pouco eu já vou fazer a oração da fé, concluindo aqui esse programa poderoso que o Senhor tem nos dado para nós fazermos. Mas antes eu quero convidar você que está me ouvindo, né? Você que quer fazer aí, ser um apoiador desta obra que nós fazemos. Nós temos espaço para divulgação na rádio, tá? Então você pode entrar em contato comigo para você estar colocando aí a sua publicidade dentro do nosso horário e nos apoiando, né? E também nos apoiando lá nas redes sociais, porque nós temos impulsionado o nosso trabalho aí nas redes sociais e está tendo uma aceitação muito boa. Eu tenho uma página lá no Facebook e tem espaço para colocar a divulgação do seu negócio. Então você pode entrar em contato comigo, né? Não é algo que vai levar você à falência, vai fazer você prosperar e outras vidas vão ser abençoadas também, tá bom? Então você pode me procurar, entre em contato comigo pelo telefone 65 999 69 5100 e divulgue o teu negócio conosco e vai ser uma bênção para mim e também para a obra de Deus, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse tempo que eu passei aqui na tua presença. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer por nós. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a nós uma palavra de vida eterna. Ontem, Senhor, nós ministramos sobre batalha espiritual e hoje nós ministramos essa palavra poderosa sobre o convencimento do Espírito Santo ou sentimento de acusação. Eu, Senhor, quero viver sendo convencido pelo Teu Espírito e sei que todas as vezes que eu errar, o Espírito Santo me convencerá que existe o sangue de Jesus, que me purifica diariamente de todos os pecados, de toda acusação, de todo mal. Por isso eu entrego, Senhor, a minha vida no altar do Senhor e a vida de cada um dos meus amigos ouvintes. Eu declaro, Senhor, a vida plena, o fluir do Espírito sobre cada um. Oh, Paizinho amado, não deixe que nenhum dos teus filhos venha se afundar no mar do pecado, meu Deus, por conta do sentimento de acusação, mas que eles possam ouvir a voz do Senhor e voltar para o Senhor, se aproximar do Senhor em fé, meu Deus, pois sabendo que o Senhor é galardoador de todos que o buscam. Eu oro, Senhor, em favor daqueles que estão desempregados. Eu declaro, Senhor, a porta aberta, a provisão do Senhor. Eu repreendo, Senhor, todo espírito maligno de condenação, Senhor, todo espírito maligno que está acabando, Senhor, com a finança dos teus filhos, Senhor. Eu declaro, Senhor, a prosperidade e a provisão do Senhor sobre esta empresa, sobre este negócio, meu Deus, e que esse patrão possa ter bons empregados servindo no serviço dele, Senhor, trabalhando bem e prosperando essa empresa, e que os empregados sejam abençoados pelos patrões. Pai amado, as pessoas que estão internadas no leito da UTI, eu oro e eu repreendo todo espírito de morte, meu Deus, e declaro a vida do Senhor fluindo sobre cada uma delas. As pessoas que estão se recuperando, Senhor, que haja uma recuperação perfeita, meu Deus, e a vida do Senhor possa fluir sobre cada um. Meu Deus, que haja entendimento entre as autoridades do nosso país, ó Pai, que não venha haver espíritos aí de facção, mas que haja um espírito de unidade, Senhor, desde o presidente da República até os prefeitos das cidades, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus eu declaro portas abertas, provisão, unidade, vida plena sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te faça instrumento de sua paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amanhã nós temos mais uma palavra de fé ao seu coração e quero convidar você para estar ligadinho conosco. E se você quiser ouvir novamente essa mensagem, você pode entrar lá no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, na playlist O Paradigma do Favor de Deus, que você vai encontrar ela lá, tá bom? Deus abençoe.